Vamos lá, pessoal, voltando à nossa aula sobre a ECU aqui da Audi A3. Antes, deixa eu responder aqui uma perguntinha. Nosso aluno Felipe Donini perguntou: é perceptível essa mudança do comando? Sim. O motor enche muito mais, de mistura ar e combustível em alta rotação. Ou seja, comando de válvulas variável ajuda bastante a aumentar o torque do motor em alto giro, tá? Realmente ajuda bastante. Então é válido essa inserção de um sistema, tá? Com a questão de comando de válvulas variável, ter a variação do comando de válvulas. Marcos, da Porto Belo, comentou: não seria melhor e mais seguro fazer os testes da central com o uso do multímetro? Então vamos lá entender, tá, o que eu quis passar para vocês, tá? E pergunta semelhante também do Tiago Almeida Silva: professor, então não corremos risco em testar a ECU com uma lâmpada de teste? Então é assim, o que eu passei para vocês: temos 3 fios, pino 1, 2 e 3. Um positivo direto, que é o pino 2, positivo pós-chave, o 3, e o aterramento, que é o pino 1. Para testar essa alimentação, tá? Eu não vou testar a ECU, eu vou testar essa alimentação. Então desconecto o chicote, vejo lá o pino 1, 2 e 3. Ali eu testo com a lâmpada de teste. Ou seja, se chega o aterramento bom, se chega o positivo direto bom, se chega o positivo pós-chave. Por quê? Muitas vezes, pessoal, um fio que está se rompendo, por exemplo, ou uma oxidação no fio, chega positivo, só que quando a ECU realmente precisa da energia, não tem. Por quê? Só tem um fiapinho de luz, de fio, só tem um fiapo, de fios passando ali. Ou a oxidação tão alta que não permite um fluxo de corrente alta. Então, o teste de lâmpada na alimentação não é só para Audi, tá? Qualquer linha eu posso fazer isso, tá? É testar a alimentação da ECU. Eu não estou testando depois da ECU. Eu estou testando antes da ECU. Por isso que os pinos 1, 2 e 3 são grossos. São pinos para suportarem a uma alta corrente elétrica, que vai energizar a ECU, e a ECU vai energizar todo o restante do sistema, tá? Então, atenção a este detalhe. Beleza? Multiponto. Tá aí os 4 injetores na telinha de vocês, Quem controla o sistema de injeção multiponto? A ECU controla de forma individual as 4 eletroválvulas do sistema, tornando o sistema de injeção do tipo multiponto sequencial, já que recebe o sinal do sensor de fase para essa identificação. Temos 4 bicos? Claro, temos 4 injetores, tá? Agora, o que temos de detalhe? A injeção é multiponto sequencial, porque além de sensor de rotação, temos também sensor de fase no comando de válvulas, tornando o sistema muito mais completo, mais eficiente também. Então, é um sistema multiponto, tá? Também a injeção, eu disse no começo da aula, é uma injeção multiponto indireta. Embora o cabeçote, dessas Audi 20 válvulas, lindo o cabeçote, São válvulas barbaridade, 5 válvulas por cilindro, é algo assim fenomenal, É até bonito de se ver, O furo da vela bem no centro da câmara de combustão e 5 válvulas ao redor. E só. Não tem furo para o bico injetor, já que a injeção é indireta. É injetado no final do coletor de admissão, antes das válvulas. Qual o detalhe, pessoal? Qual o detalhe? As válvulas de admissão estão em ângulo. Então, o bico injetor
ele vai injetar em ângulo também. Vocês vão ver em detalhe disso, né, na próxima aula de combustível, realmente os furinhos do bico injetor, para justamente entrar certinho na direção das válvulas do motor, tá? Então isso é o que? É uma forma, tá, de injetar certinho no buraco de cada válvula. E a injeção é indireta. Por que é considerada indireta? Né? A injeção de combustível é do tipo indireta, ou seja, ocorre fora da câmara de combustão, terminando de ser formada misturando-se com ar no coletor dentro da câmara de combustão. Então, quando o combustível é injetado fora da câmara, que é o caso, né, a mistura só vai ficar mais perfeita, ou seja, homogênea, ar e combustível, na câmara de combustão. É aí que vai ter o restante da turbulência, e aí moléculas do combustível quebrando moléculas de ar, né? E aí que teremos a mistura final, tá? Bom, olha que tela bonita, né? Ignição mapeada. O que significa isso? Que nós temos uma ignição estática mapeada, ou seja, não tem distribuidor e temos as bobinas individuais ou com um módulo de ignição, né? Igual vocês estão vendo aí na telinha, né? Ó, observem, ó, tem duas formas de ignição na tela de vocês, né? Ó, a tela da esquerda é de uma 3 aspirada, com a monobobina, né? Uma única peça de 4 torres, chamamos isso de bobina dupla, com módulo amplificador incorporado. Observe os cabos de vela saindo, né, da bobina de 4 torres e o módulo de ignição. E temos do lado direito a monobobina. Aí são 4 peças individuais, uma para cada cilindro. Ou seja, em ambos os casos nós temos uma ignição mapeada. Vamos lá, na telinha de vocês. Temos sempre nesta linha a ignição mapeada estática, sem o uso de distribuidor, porém temos o sistema de bobina dupla, com 4 torres e 4 cabos de velas, e o sistema de monobobina, que não tem cabo de vela. É direto, né? A bobina direto em cima da vela, né? Tem um prolongador que faz parte da bobina, vai direto, dependendo do ano do modelo, né? E se o motor é turbo ou não. Então nós temos, principalmente na linha turbo, as monobobinas. E é mais comum na linha aspirada, a bobina de 4 torres com módulo e 4 cabos de ignição. Então temos aí os 2 modelos no mercado, tá? Aliás, muito, mas muito cuidado, pessoal, com vela de ignição dessa linha, hein? Muito cuidado. Vela de ignição, você vai ter que ver o código do motor. Se o motor, dependendo das letras, né, é um motor turbo de 150 cavalos, usa um jogo de velas barato. Se é um motor turbo de 180 cavalos, usa um jogo de velas super caro. Se é um motor aspirado, usa um jogo de velas mais básico. Ou seja, ler o código do motor, que está ali no bloco do motor, ou, em muitos casos, na etiqueta, na capa da correia dentada, tem lá o código de identificação, tá? Qual é o código do motor? E eu vou falar mais sobre esses códigos, tá? Na próxima aula também para vocês, tá? Está até já pré-preparada essa aula. Você sabe qual é a vela certa? Porque a diferença de preço, pessoal, é absurda. Tipo, o jogo de velas do motor turbo 150 cavalos, deve ser algo em torno aí de R$80. Dos 180 cavalos, na faixa aí de R$300. É muito caro, tá? E ambos são 4 cilindros, são turbos. Porém,
Um é 150, o outro é 180 cavalos. Então a diferença assim é gritante na hora de valor. Então cabe a nós, como profissionais, sempre analisar pelo código do motor qual é, né, a potência, quantos cavalos tem esse motor, no caso aqui da Audi, tá? Painel de instrumentos. Bom, tão comum, né? O painel da Audi A3, né? É um painel que tem uma espécie de pequeno computador de bordo central ali, né? Que vira e mexe, isso queima, isso fica meio apagado, né? Apaga uma parte, outra parte dá para ler, né? Então tá aí o painel de instrumentos dessa linha, simples, né? Conta giros, relógio, temperatura, combustível, né? E claro, o odômetro, as lâmpadas iniciais e esse microcomputador de bordo bem no centro do painel de instrumentos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o painel de instrumentos. Destacamos a luz do imobilizador no painel de instrumentos e a ausência de a luz de anomalia específica do sistema de injeção eletrônica. Tem lâmpada de anomalia? Dependendo da falha, vai acender a lâmpada EPC. Isso mesmo, EPC, semelhante com a linha Volkswagen, né, de Electronic Power Control, né? Então, realmente, vai ter a lâmpada EPC. Ah, ela tem a ver com a injeção? Também tem a ver. Ela não é só da injeção eletrônica, mas ela também, dependendo da falha, vai ser acionada pelo sistema. Agora, o diagnóstico, a leitura dos parâmetros, o reset dos parâmetros, o apagar memória, somente pode ser feito através do scanner. Então é aquele conector lá, padrão OBD2, 16 pinos, scanner e fazer a leitura. Vai achar lá o sistema Motronic, né, 3.8.2, fazer a comunicação e ler, e apagar, e resetar os parâmetros do sistema. Realmente é necessário, sim, né, termos o sistema com leitura via scanner, né? O Rodrigo Augusto Diegues está comentando, né? Esse painel tem imobilizador incorporado. É verdade. Você não tem a central separada, né? Ela está junto com o painel, assim como acontece com o Golf também, né? O imobilizador faz parte do painel de instrumentos. O módulo do imobilizador está incorporado ao painel de instrumentos. Legal? Vamos ao detalhe, né, da ECU na telinha de vocês, mais detalhes e mais uma dica aqui da nossa aula. Através do scanner automotivo, temos várias funções e adaptações nesse sistema, além de detalhes e testes dos atuadores e programações do sistema. Sim, pessoal, dá para resetar algumas partes do programa. É possível zerar parâmetros via scanner. Então o scanner tem realmente, né, muita opção de testes, de leituras, de adaptações no Motronic 3.8.2. Belezinha? Vamos à perguntinha da nossa aula. Esse sistema sempre tem imobilizador? Sempre está incorporado ao sistema de injeção, né? O sistema que imobiliza o veículo, o seu funcionamento, em caso de não leitura do código da chave, né? Sim, é de série nesta linha. Belezinha? Prontinho, alunos do MEC, o seu universo do mecânico, muitas perguntas na aula de hoje, né? Audi é um assunto realmente que gera muita dúvida, né? Por isso que, a pedido de vocês, incorporei a Audi, né, nessa uma das primeiras séries de 2012. Vamos lá as perguntas. Euripides Oliveira perguntou: professor, tira uma dúvida minha. Com turbina, gasta mais ou menos combustível? Depende. A turbina é uma forma simples que usa o próprio
fluxo de gases, ou seja, o escapamento, para empurrar ar dentro do cilindro. Então, ao invés do motor ser aspirado, ele é turbinado. O que isso é melhor? Enche mais o cilindro. Ou seja, compacta. A turbina vai empurrando o ar para dentro do cilindro. Não é espera ele puxar. É o contrário. Ela empurra. Por isso que o torque é altíssimo. Tá? Gasta mais ou menos combustível. Depende de como pisa no acelerador. Se for pisar forte, vai gastar mais. Se souber dirigir e maneirar nas acelerações, tende a gastar igual, mas andando bem mais. Gastar menos não, mas pode até gastar igual, né, consumir igual, porém com um torque muito mais alto, tá? Leandro da Motor Forte. Professor, esse motor atropela válvulas ou não quando quebra a correia? Atropela sim. Normalmente só atropela as... O que é isso? As 20 válvulas. Normalmente, com quebra-correia, entorta todas as válvulas do motor. É o mais comum, tá? Tiago Almeida Silva. O sistema de monobobina, quando se queima uma, é ideal trocar todas? Ideal no ponto de vista técnico? Positivo, Tiago. É ideal. No ponto de vista dia a dia da oficina, é quase impossível. Porque o custo de uma monobobina é alta. Trocar as 4, você vai gerar um custo aí só de peças mais de R$1.000. Então, normalmente, o dono do carro não aprova. Você vai marcar a bobina que você trocou, vai lacrar ela com tinta e marcar na ordem de serviço, no orçamento, nota fiscal, qual cilindro é a bobina que você trocou. Ah, terceiro cilindro. Bobina do terceiro cilindro. Tá? Porque é difícil realmente você conseguir, né, que o cliente troque todas as monobobinas. É o ideal, mas não é fácil não. Tá? Felipe Donini perguntando se o Audi é muito beberrão. Não. Para o porte do carro e potência que ele tem, não é beberrão não. Tá? Beberrão é o carro 1000 que gasta igual um 6 cilindros. Isso é um carro beberrão. Tá? Araújo da Carburama. Olá, Escopino. No modelo turbo, entre a ECU e as bobinas de ignição, existe um componente, como se fosse um módulo de ignição. Não sei o que é. Já tive um problema nessa peça, onde provocava a falha de um cilindro. Corrigi quando troquei, mas sofri muito para descobrir a falha. Araújo, simples. Essa peça, tá, é um módulo amplificador de sinal. Ele tem um conector elétrico de 4 fios e sai dele, tá, 3 fios. Os 3 fios vão para onde? Entra 4 e sai 4. Para onde vão os 4 que saem? Um para cada monobobina. O que é esse amplificador de sinal? O módulo manda o comando para ele amplifica o sinal para comandar as bobinas. Igual nós temos no vídeo do motor aspirado, não tem em cima da bobina de 4 torres um módulo de ignição? Assim como tem em boa parte da linha Volkswagen, né, uma peça cinza em cima da bobina. Bom, ali está incorporada a bobina. Mas na Audi Turbo, nós temos esse módulo separado das monobobinas, que também está separado do módulo da injeção. Em outras linhas, pessoal, esse módulozinho de ignição, que é chamado amplificador de sinal, onde que ele está? Dentro do módulo da injeção eletrônica. A gente não enxerga ele está lá dentro. Nesse caso da Audi, ele está fora. Realmente, queima muito. Essa peça na linha Audi, ou ela fica ali fixo em cima da carcaça do filtro de ar, tá? Ou um pouco na lateral interna do paralama direito, tá? Geralmente fica nessa região.
lado direito do veículo, em cima da carcaça do filtro de ar ou ali perto da longarina, no paralama, né, dianteiro direito. Beleza? Entendeu que essa peça, então, é um amplificador de sinal. Se for testar ela com a canetinha de polaridade, vai ver o seguinte. Nas alimentações, havia positivo e negativo, tá? E 4 pulsos. Realmente é isso. São 5 fios que entram e 4 que saem, tá? E você tem o quê? Pulsos bem pequenos. Na saída, você também vai ter os 4 pulsos. Uma para cada monobobina. Aí os pulsos são mais fortes. Ela faz o quê? Amplifica o sinal. Belezinha? Camilo Martins de Souza perguntou: Scopino, qual é a vantagem da quinta válvula nesse motor? Bom, quinta válvula refere-se muito mais, né, nas válvulas de admissão, por exemplo, permitir que entre mais, de forma mais fácil, mais rápida, a mistura dentro da câmara de combustão. Em vez de ter 4 válvulas, temos 5 válvulas nesse motor. Permite um enchimento mais rápido e melhor. Por quê? Poderia se fazer válvulas maiores, porém iria enfraquecer, tá, a carcaça, o próprio cabeçote. Com válvulas menores temos mais paredes nesse sentido. Tá? E Daniel José da Silva perguntou: professor, o senhor vai explicar o esquema elétrico desse sistema? Bom, o sistema elétrico, num todo, ele é explicado partes por partes. Por exemplo, hoje falamos do positivo e negativo da unidade de comando. Próxima aula, combustível. Depois, sensores, atuadores. E aí nós vamos o quê? Partes por partes, falando sobre o importante esquema elétrico do veículo. Belezinha? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico. Finalizamos aqui mais uma aula técnica. Obrigado por nos acompanhar. Semana que vem, aula A3. Aula 3, né? Do Audi A3, aula 3, sistema de combustível. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.